Existem ocasiões em que, independentemente de oferecermos consideração e cuidado, determinadas pessoas simplesmente não reconhecem nosso valor. Elas se habituam à nossa companhia, diminuem nossa relevância e nutrem a ilusão de que permaneceremos disponíveis eternamente, mesmo sendo negligenciados. Este conteúdo apresenta 10 estratégias poderosas fundamentadas na filosofia estoica que provocam exatamente isso, despertam naqueles que nos subestimavam uma sensação de perda de domínio e angústia. É fundamental esclarecer que este material não constitui uma fórmula de retaliação ou controle emocional, mas sim uma orientação sobre como recuperar o comando da própria existência e fortalecer sua autoestima. Estratégia 10. Exercite o silêncio intencional. Poucas abordagens possuem tanto impacto quanto a quietude, especialmente quando empregada de forma consciente. Quando alguém nos trata com desconsideração, espera que reagimos, que nos justifiquemos ou que supliquemos por atenção. Porém, quando respondemos com silêncio, algo curioso acontece. Essa pessoa perde o controle da narrativa. O silêncio, no estoicismo, não representa capitulação, mas domínio próprio. Epicteto declarou: é impossível para uma pessoa aprender aquilo que acredita já dominar. Quando você se cala diante do desprezo, está comunicando sem palavras que não aceita. Esse tipo de energia e que está preparado para seguir sem depender da aprovação alheia. Não responder mensagens vazias, evitar justificar sua ausência para quem não se importa, não alimentar diálogos que só existem quando a outra pessoa deseja tudo isso, comunica que sua tranquilidade é mais valiosa que a presença tóxica de alguém. E então, o que acontece com quem te ignorava? A inquietação surge, a dúvida aparece. Por que não respondeu? Por que desapareceu? Será que encontrou alguém melhor? Esse tipo de questionamento começa a consumir o ego de quem estava acostumado a ter seu tempo, atenção e carinho gratuitamente. O silêncio se torna um reflexo, e nem todos estão preparados para enfrentá-lo. Mas você está, porque o estoico compreende que o valor reside no autocontrole e não na opinião externa. Ao exercitar o silêncio estratégico, você não cria distância para manipular, você cria distância para se proteger. E nesse processo, você se liberta e por isso mesmo se torna mais valioso. Estratégia 9. Cesse de se justificar para quem não deseja te compreender. Uma das maiores ciladas emocionais é tentar convencer os outros do nosso valor, explicando demais, defendendo cada escolha, justificando cada passo. Mas o estoicismo é: claro, você não deve desperdiçar energia com quem já decidiu não te entender. Marco Aurélio escreveu: se é possível alterar, altere. Se não é, aceite, mas não se desgaste. Quando você para de se explicar para quem não te valoriza, envia uma mensagem direta: não preciso de sua aprovação. Isso desarma quem estava acostumado a te ver como alguém disponível, submisso, tentando agradar. Essa postura não precisa ser agressiva, basta ser firme. Se alguém te critica sem fundamento, não debate, apenas sorria e prossiga. Se questionam suas decisões, não tente convencê-los. Continue seu caminho com confiança. A ausência de explicações frequentemente comunica mais que 1000 argumentos. Muitas vezes, quem não te valoriza espera que você reaja com fragilidade, que se defenda, que peça desculpas até pelo que não fez. Mas quando você para de dar satisfações, demonstra que já não depende do olhar alheio para se sentir completo. E isso gera receio. O estoico entende não há sentido em tentar explicar seu valor para quem escolheu não enxergá-lo. Você não precisa provar nada, apenas viver de forma plena. E quem não te valorizava começará a se questionar e talvez seja tarde demais. Estratégia 8. Viva com propósito e concentre-se em si.
Nada deixa uma pessoa mais desconcertada do que ver alguém que ela não valorizava florescendo sem precisar dela. Quando você redireciona sua atenção para seus objetivos, projetos e desenvolvimento pessoal, a mensagem é clara: eu sou suficiente. E isso afeta profundamente o ego de quem pensava que você dependia da presença ou aprovação dela. No estoicismo, há um princípio central: controle o que está ao seu alcance. E o que está em suas mãos é seu tempo, energia e foco. Em vez de desperdiçar isso tentando agradar ou se justificar, invista em si mesmo. Leia mais, cuide da saúde, desenvolva novas competências, explore novos ambientes. Demonstre a si mesmo que a vida segue e pode ser ainda melhor sem quem não te valorizou. É nesse momento que o desespero começa do outro lado, porque a pessoa percebe que você não está apenas se afastando, você está se elevando. Enquanto ela te deixava em segundo plano, você estava aprendendo a se colocar em primeiro. Viver com propósito cria uma barreira natural contra relacionamentos tóxicos, porque quando você está alinhado com sua missão, sua paz se torna prioridade, e qualquer um que tentar te diminuir será naturalmente deixado para trás. O verdadeiro poder do estoico está em viver bem, mesmo quando outros duvidam ou se afastam, porque ele sabe que a melhor resposta ao desprezo é a evolução. E quando você começa a florescer sem depender de ninguém, quem não te valorizava começa a desejar desesperadamente fazer parte da sua vida novamente. Mas talvez agora seja tarde demais. Estratégia 7. Estabeleça limites sem culpa. Uma das atitudes mais transformadoras que você pode adotar é aprender a recusar. Recusar quem te usa, quem só aparece quando precisa, quem desrespeita seus sentimentos, mas espera que você continue disponível. No estoicismo, isso é chamado de autodisciplina, o poder de agir baseado na razão e não na culpa ou no receio de desagradar. Muitas vezes, quem não te valoriza conta com sua dificuldade de estabelecer limites. Eles se acostumaram com sua presença constante, com sua paciência infinita, com seu coração sempre aberto. Mas quando você começa a traçar linhas claras e inegociáveis, a realidade muda. E para eles muda de forma assustadora. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontre força. Estabelecer limites é exatamente isso: focar no que você pode controlar, sua presença, seu tempo, suas decisões, e proteger isso com firmeza. Essa atitude por si só gera um efeito devastador em quem estava acostumado a manipular emocionalmente, porque agora os jogos não funcionam mais. A manipulação perde o efeito. A culpa não te paralisa. Você se tornou livre, e isso apavora quem um dia teve controle sobre você. O estoico compreende que o amor próprio também é dizer basta. É saber que, ao proteger sua paz, você ensina aos outros como deseja ser tratado. E se eles não aprenderem, talvez estejam prestes a perder o privilégio de ter você por perto. Estratégia 6. Trate com cortesia, mas com distanciamento. Esta é uma das atitudes mais elegantes e mais desconcertantes para quem não te valorizou. Quando você continua sendo educado, sereno, gentil, mas sem permitir proximidade, sem abrir espaço para intimidade ou acesso emocional, o recado é claro: evoluir e você já não tem mais lugar aqui. O estoicismo ensina que não devemos ser reativos nem rancorosos. A raiva e o desejo de vingança nos escravizam. Em vez disso, devemos cultivar a virtude, a temperança e o autocontrole. E nada demonstra mais isso do que tratar com respeito quem te tratou com desdém, mas mantendo firme a distância necessária para preservar sua paz. Essa postura confunde e ao mesmo tempo incomoda,
Porque quem não te valorizava esperava duas reações, ou que você implorasse para ser notado, ou que você explodisse em mágoa. Mas quando você oferece um cumprimento tranquilo, um aceno curto, sem rancor, mas também sem apego, isso desarma completamente o outro. Com o tempo, essa pessoa percebe que perdeu mais do que imaginava. Não perdeu apenas sua presença, mas perdeu o privilégio de ter sua atenção, seu cuidado, sua confiança. E isso corrói, porque a gentileza à distância tem um peso que o desprezo não tem. Ela mostra que você não precisa se tornar amargo para seguir em frente. Você apenas cresceu. O estoico sabe, não é necessário travar guerras emocionais. Às vezes, tudo que você precisa fazer é seguir seu caminho com dignidade. Quem não te valorizava, ao perceber isso, vai sentir o impacto e talvez, pela primeira vez, entenda o valor que você sempre teve. Estratégia 5. Mantenha-se inabalável diante das críticas. Uma das maiores armas de quem não te valoriza é a crítica vazia. Muitas vezes, as pessoas tentam te abordar indiretamente, diminuindo sua confiança, apontando falhas ou deficiências inexistentes. O que elas não sabem é que, ao aplicar a filosofia estoica, você se torna imune a essas críticas. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, quando você se torna inabalável diante de críticas, começa a entender que o problema não está em quem critica, mas em como você reage a essas críticas. Quando você começa a não reagir às críticas, não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu a ver palavras como simplesmente palavras, você retoma o controle da situação. Não há mais espaço para manipulação emocional, nem para tentar te fazer sentir inferior. A crítica perde seu poder quando você decide que ela não vai mais afetar seu estado emocional. Quando uma pessoa que te ignora começa a perceber que nada do que ela disser vai te tirar o equilíbrio, ela perde o controle da dinâmica. E aí ela começa a se questionar por que você não reage, e isso a leva ao desespero. O estoico sabe que a verdadeira liberdade está em controlar suas reações. Quando você se torna inabalável, não só se protege das críticas externas, mas também se fortalece internamente, sabendo que sua paz depende apenas de você e não das palavras de quem não te valoriza. Estratégia 4. Preserve sua dignidade, mesmo na solidão. Uma das lições mais poderosas que o estoicismo ensina é que nossa dignidade não depende da companhia dos outros, mas de como nos tratamos em qualquer situação. Quando alguém não te valoriza, o mais tentador é às vezes se rebaixar para tentar agradar ou até ficar vulnerável, esperando que o outro perceba seu sofrimento. Mas o estoico nos ensina a manter nossa honra mesmo nas situações mais difíceis. Sêneca escreveu: é na solidão que o homem mais encontra sua grandeza. Manter a dignidade diante do desprezo é uma prática de autossuficiência emocional. Você não precisa de ninguém para validar quem você é ou o que representa. Sua autovalorização vem do seu caráter e da sua atitude, não da aprovação externa. Quando você é capaz de manter sua postura de dignidade, mesmo quando ninguém está te observando, mesmo quando está sozinho, você transmite uma mensagem de força silenciosa. Quem não te valorizava, ao perceber isso, começa a se questionar: como ele consegue seguir em frente? Como ela continua firme, mesmo sem minha atenção? Às vezes, quem te ignorava ou subestimava, esperava que você se desmoronasse, que precisasse da validação deles para seguir adiante. Mas quando você mantém sua integridade, sem depender do olhar alheio, o outro começa a sentir a perda. No final, você se torna ainda mais forte, porque a verdadeira força do estoico está em sua capacidade de viver de acordo com seus princípios, não importando o que os outros pensam ou fazem.
Quem não te valorizava vai perceber, talvez tardiamente, que não foi apenas o contato físico que perdeu, foi a chance de estar perto de alguém real, autêntico e forte. Estratégia 3. Não tema. Seguir em frente sem avisos. Muitas vezes, aqueles que não te valorizam esperam que você avise antes de cortar os laços, te explique por que está se afastando ou que dê uma última chance para que a situação mude. Mas o verdadeiro poder vem da habilidade de seguir em frente sem precisar de justificativas ou explicações para os outros. No estoicismo, um dos princípios mais fortes é a aceitação da impermanência. Nada é eterno, nem mesmo os relacionamentos. Se alguém não te valoriza, essa pessoa está, de certa forma, já se afastando emocionalmente de você. E talvez você só precise perceber isso antes que o distanciamento se torne uma ferida maior. Em vez de esperar um momento perfeito para se afastar ou de achar que precisa dar satisfações, a atitude estoica é simples se o outro não te valoriza. Aceite o fato de que a relação tem data de validade e não tenha medo de seguir em frente, sem explicar, sem alarde, sem olhar para trás. Quando você decide cortar vínculos ou se preservar sem se preocupar com o impacto que isso terá sobre o outro, você transmite uma confiança imensa em sua capacidade de ser feliz, mesmo sem a aprovação daquela pessoa. Isso por si só gera um impacto psicológico no outro. Quem não te valorizava começa a se perguntar por que ela não pediu minha permissão, por que ele não se justificou. Essa atitude não é vingativa. É simplesmente a escolha de dar prioridade ao seu bem-estar sem precisar dar satisfação a quem nunca te deu o valor devido. O estoico sabe que a vida é curta demais para se gastar com relações que não contribuem para o crescimento e paz interior. E quem não te valorizava, ao perceber isso, sente o vazio do que perdeu e muitas vezes se desespera ao ver que não foi você quem pediu para voltar. Estratégia 2. Celebre suas conquistas sem aguardar. Reconhecimento, uma das maiores armadilhas quando alguém não te valoriza, é esperar que o outro reconheça suas vitórias e resultados. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira satisfação vem de saber que você fez seu melhor, independentemente de ser visto ou aplaudido. Quando você realiza algo significativo e escolhe não esperar reconhecimento, você se liberta da necessidade de validação externa. Isso não significa ser arrogante ou indiferente, mas sim ter a consciência de que sua jornada e suas conquistas são valiosas por si mesmas e não porque alguém mais as aprova. Quem não te valoriza frequentemente tende a te ignorar quando você alcança algo importante. Eles esperam que você busque a validação deles ou que se sinta inferior por não ter seu apoio. Mas quando você age como se suas vitórias já fossem suficientes para sua própria felicidade, você cria uma distância que faz com que a outra pessoa comece a questionar: por que ele não precisa de minha aprovação? A beleza disso é que você, como estoico, não precisa de aplausos. Seu valor não está atrelado ao que os outros pensam de você. Sua paz não depende do reconhecimento deles. Isso cria uma serenidade que é visível e poderosa. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você não precisa delas para ser feliz ou bem-sucedido, isso as faz refletir. E quem não te valorizava muitas vezes se vê em uma posição desconfortável, incapaz de impactar sua jornada. É uma forma de empoderamento silencioso. Ao conquistar algo e simplesmente seguir em frente sem esperar o reconhecimento de quem não te valoriza, você cria um espaço para que as pessoas realmente importantes percebam seu valor, sem esforço, sem teatralidade, apenas com ações consistentes. Estratégia 1. Torne-se emocionalmente autossuficiente.
Uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar diante de quem não te valoriza é se tornar emocionalmente autossuficiente. Isso significa que você não depende da validação, atenção ou carinho dos outros para sentir que sua vida tem valor. Você é suficiente por si mesmo e essa compreensão interna é uma das maiores fontes de poder. O estoicismo ensina que nossas emoções não devem ser governadas por fatores externos. Epicteto afirmou: a felicidade depende de nós, não dos outros. Quando você internaliza essa ideia, começa a entender que a única pessoa que pode realmente afetar seu estado emocional é você. Quando você se torna autossuficiente emocionalmente, você cria um escudo natural contra o desprezo ou a indiferença. Quem não te valoriza percebe que suas tentativas de fazer você se sentir inferior ou de afastá-lo de seu caminho simplesmente não funcionam. Você não está mais à mercê das palavras ou atitudes deles. A autossuficiência emocional, no entanto, não significa se isolar ou se fechar para o mundo. Significa reconhecer que você pode dar a si mesmo o que precisa: carinho, respeito, validação, sem depender dos outros para isso. Isso cria uma força interior impressionante, porque você começa a viver de acordo com seus próprios valores e padrões, e não com as expectativas ou avaliações dos outros. E quando você faz isso, quem não te valorizava começa a sentir que está perdendo o controle sobre a situação. Você não se abala mais com a falta de atenção.